Candidatura em Foz do Iguaçu. Estou conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Estamos falando sobre o processo eleitoral. Já falamos aqui sobre as fakes, né, que são estas notícias que, na verdade, não são notícias, são atos de desinformação, né, premeditados de desinformação. E eu digo sempre que existem dois tipos de compartilhadores. Você tem aquele que compartilha pela ignorância córnea, porque ele não sabe exatamente do que se trata o assunto, mas como o assunto reforça a opinião dele, ele compartilha. E você tem o da má-fé cínica, né? Que é aquele que toca em frente sabendo o que ele está fazendo. Agora, você não pode ser uma ferramenta no meio dessa turma aí, né? Porque a sua participação é muito importante nesse processo, você como eleitor. E falamos sobre a urna, que eu acho terrível que ainda tenhamos que discutir a urna depois de quase 3 décadas da urna prestando um excepcional serviço para a Justiça Eleitoral em termos de celeridade, de clareza, transparência nos seus resultados. E agora eu vou falar sobre a questão do processo eleitoral com relação aos cuidados que devem ser adotados pelos veículos de comunicação, especialmente porque agora tem muito blog, tem muito espaço nas redes sociais, né? Tem muita gente boa trabalhando, mas como disse o Humberto Eco, né? Tem muito idiota aí também que ganhou voz nesse processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E falar também sobre os cuidados que devem ser adotados pelos candidatos e pelos eleitores. As multas são complicadas e as punições são rígidas, não é isso, desembargador? Ou não? Ou flexibilizou um pouco? Não. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela deve conferir uma igualdade de condições para aqueles que se aventuram nesse processo eleitoral. E a Justiça Eleitoral não pode aliviar, na minha ótica, né? Porque ofende o meu direito quando o cidadão surpreende trazendo uma informação que pode trazer uma motivação no sentido de eu votar em X ou Y porque aquela informação me trouxe esse convencimento. Então, nós não podemos aliviar. Cada um é responsável pelos seus atos, seja civilmente, seja criminalmente. Tá. Veículos de comunicação, os cuidados que devem adotar, que a Justiça Eleitoral vem aconselhando. Eu tenho dito que os veículos de comunicação são parceiros indispensáveis, diga-se de passagem, porque nós temos o dever e a obrigação de esclarecer o eleitor. Eu fico assim muito seduzido quando me deparo com um debate. É ali que eu vejo quem é o candidato que eu posso escolher. É ali que o cidadão que se aventura em algum cargo público, ele tira a capa, ele mostra quem ele é. Ou tiram dele, né? Ou tiram dele, não tenha dúvida, né? Aí ele é provocado. Então, nesse momento é que eu faço geralmente a minha escolha. Eu não vou atrás de pesquisa, porque de fake, de notícia que eu recebo através do celular, umas coisas assim que não tem razão de ser. Então, eu tenho que ter, o meu voto é consciente. Eu vejo somente no debate, se aquele cidadão possui os atributos para bem me representar. Não quero me arrepender. E eu digo sempre que eu sou seduzido pelo jovem. O jovem, eu tenho feito um trabalho no sentido de orientar a captação dos votos principalmente dos facultativos. O jovem de 16, 17 anos. Esses têm a possibilidade de transformar o que está aí. Se estamos cansados dos últimos acontecimentos terríveis, corrupção, entre outros, nós temos a obrigação de tentar mudar. Como é que está esse alistamento? Nós estamos fazendo agora o seguinte, eu penso que a Justiça Eleitoral não pode ficar inerte, aguardando que o eleitor venha a ele. Nós vamos ao eleitor. Então, eu tenho orientado que a Justiça Eleitoral vá em escolas e faça o cadastramento desses jovens, facilitando que eles participem desse processo eleitoral. Não vejo dificuldade em um servidor eleitoral ir numa escola, leva lá um laptop, ou então traz algum funcionário da escola para que ele faça o cadastramento desses novos eleitores. São eles agentes transformadores do futuro. Eu tenho também, não só me preocupado com
eleitores facultativos 16 e 17. Eu sempre me indaguei, mas escuta, nós estamos aí atrás do voto dos jovens, por que eu não posso atrair os votos facultativos também daqueles maiores de 70 anos? Se esses que já passaram por tantos regimes de governo, agora ficam excluídos, alijados do processo eleitoral? Não, jamais. Então, é um projeto idealizado aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e que nós levaremos uma sessão eleitoral aonde essa camada estiver. Ah, mas eu tenho certeza que se eu for numa casa de repouso, agora tem um termo técnico que não me recordo, né, para essas casas de repouso. Eu tenho certeza que eu chegar para um cidadão, minha senhora, tem interesse em votar? Eu tenho, meu filho, mas eu não tenho, fisicamente não tenho condições de ir lá na sessão eleitoral, ninguém vai me levar. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma urna aqui, vamos criar uma sessão eleitoral aqui e vamos dar a oportunidade da senhora participar desse processo eleitoral. Eu acho que isso é um ato de inclusão e principalmente de dignidade. Eles têm direito de participar desse processo eleitoral. E é isso que nós iremos fazer. Mas tem que ter vontade, né, desembargador? E eu percebo hoje que tem uma disputa aí, até algumas pessoas defendendo que o voto deixe de ser obrigatório para que seja facultativo, né? Mas para isso a gente tem que ter essa maturidade política e eleitoral, né? Não, exatamente. Nós não podemos perder essa chama, a paixão para as mudanças. Eu digo para o jovem, o voto do eleitor facultativo, o jovem foi conquistado com tanta luta, É verdade. não é verdade? É. Veja, é só ver a história desse voto. Então, eu tenho conclamado que, ao menos, respeitem esse suor, essa luta daqueles que nos antecederam. Agora, aqueles que possuem acima de 70, eu faço questão que eles participem do processo eleitoral, querendo. É um ato de consciência e voluntariedade. E nós vamos levar a urna a essa camada de eleitores. Eu fiz um convênio agora, recentemente, com a Segurança Pública, para também trazer o voto àqueles presos provisórios e àqueles menores que estejam nessas unidades prisionais. Também é uma obrigação nossa, é um ato de soberania do cidadão de votar, querendo, né? É um voto facultativo, mas nós temos essa obrigação. Isso é um direito constitucional e nós temos que atendê-lo. O senhor falou aí da questão dos lares, né, dos asilos, as casas de repouso, são lares de longa permanência, acho que é isso que é o termo que é usado agora, né? Nós mudamos as nomenclaturas para o morador de rua, para o lar, para medidas socioeducativas, né? Nós mudamos instituições de longa permanência para idosos. É verdade. Mas quem tem que mudar efetivamente é a política para atender o idoso, a política para atender o menor infrator, o menor em conflito com a lei, né? Exatamente. Nós temos que mudar as políticas públicas nessa área e não só as nomenclaturas. Né? Se me permite, aí, fiz reunião agora essa semana com o secretário de Saúde e já estamos com esse projeto bem adiantado para atender essa camada, né? Seja... no caso é a justiça eleitoral, mas eu digo aquelas outras áreas que são importantes aí, para que as políticas públicas sejam efetivadas. Desembargador, a diferença, o limite entre pré-candidatura e campanha antecipada, como é que a justiça eleitoral vê isso? A história da justiça eleitoral é no sentido de flexibilizar. Muitas vezes nós imaginamos que existe uma pré-campanha, né? Mas todas essas denúncias são levadas à justiça eleitoral e em certas situações se verifica que é uma campanha antecipada e muitas vezes não se verifica tal situação, né? Olha, hoje nós temos a campanha em relação apenas ao partido. Eu posso estar induzindo o eleitor a votar em mim, né? Entendeu? Então é uma linha muito tênue de se estar fazendo uma campanha antecipada. Então é muito subjetivo, né? E as circunstâncias são levadas à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, para avaliar se existe essa campanha antecipada ou não, né? A Justiça Eleitoral é sempre provocada? É sempre provocada, sempre provocada. Não tem de ofício? Não, veja, quando nos chega em mãos a notícia, nós vamos avaliar, né? Dificilmente nós temos acesso a todos os acontecimentos, então, em regra, é feito pela provocação. A questão do eleitor, os cuidados que o eleitor deve adotar para que ele não seja uma ferramenta de forma equivocada num processo que deve ser
adornado pela lisura, né? Eu sempre digo o seguinte, eu luto pelo meu futuro. O eleitor tem que tomar muito cuidado com, nós comentamos agora há pouco, com o efeito manada, né? Será que isso vai me ajudar em alguma coisa? Né? O voto é secreto. É a consciência do cidadão, o que ele quer para o futuro, para o seu futuro, para o futuro da nação, para o futuro dos filhos. É ele que tem que ter consciência. O nosso país é muito rico, nós olhamos ao redor, a democracia nossa, apesar de jovem, nós temos que lutar por ela. Nós não podemos servir de instrumento para interesses contrários ao Estado democrático. Então, a Justiça Eleitoral trabalhou muito, contribuiu bastante para a democracia. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é modelo para o país. Em regra, todo lançamento de novidades é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu tenho o maior orgulho de estar presidindo esse Tribunal Regional Eleitoral, que contribuiu em muito para a democracia desse país, não só o Tribunal Regional Eleitoral, como a própria Justiça Eleitoral. Ela não é dependente dos demais poderes, como outrora era. A partir de Getúlio Vargas, nós passamos a ser independentes, felizmente, exatamente para isso. Nós não temos paixão em relação a candidatos. Nós temos que ter um equilíbrio nesse processo eleitoral, dar todas as condições de forma igualitária àqueles que se aventuram num processo eleitoral. É importante sempre lembrar também ao eleitor, aos dirigentes partidários, que muitas das práticas foram criminalizadas, né? E também o resultado dessas investigações pode custar, como custou recentemente para parlamentares aí, o mandato, né? Pois é. Que é o que o cara mais luta para conquistar e às vezes ele perde porque ele foi contra as regras do jogo. A regra é como o processo penal, né? A dúvida geralmente beneficia o réu. A dúvida também beneficia o sufrágio. A vontade do povo deve prevalecer. Mas a Justiça Eleitoral, com pesar, quando as provas são concretas, nós não temos outro caminho que não seja o resultado. Qual o resultado? Às vezes a perda do mandato eletivo. Vamos torcer, né, para que nós não tenhamos aquele chamado efeito ferradura nesta eleição, né? Efeito ferradura, você tem a esquerda, tem a direita, conforme a intolerância sobe, elas se tornam a mesma coisa no topo, né? Então, que a gente tenha uma eleição tranquila, de muita paz, de muita serenidade, onde o eleitor compreenda o papel que ele tem nesse processo, que eu acho que é bom para todo mundo, né, desembargador? Eu também acredito. Não, tenho certeza. Né? Eu acredito nisso também, e não é à toa que a missão da Justiça Eleitoral é fazer com que a eleição seja transparente e segura, principalmente transparente, para que não haja dúvida sobre a lisura desse processo. Muito obrigado por sua presença aqui, sucesso, e vamos torcer para que essa serenidade seja mantida até o fechamento das urnas e a entrega do resultado à população e que os resultados sejam efetivamente respeitados. Né? Eu que agradeço a oportunidade, quero deixar aqui um grande abraço à sociedade de Foz do Iguaçu, que eu tanto admiro, a origem Rio Grande, né? Não é à toa. Então eu fico lisonjeado de estar aqui. Eu fui juiz aqui próximo, fui juiz em Cascavel, e eu tenho uma admiração especial por esse povo. E o que é mais importante, vamos pensar no todo, não no eu. O mais importante é a nossa sociedade, é o nosso futuro, a nossa democracia. E eu acredito piamente que será uma grande festa democrática. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Conversei aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. O intervalo é rápido.